Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito do empate do Palmeiras por 2-2 contra o Inter Miami. É um Palmeiras que tomou um sufoco, né? Consegue um empate só no final do jogo e foi um time irreconhecível, realmente muito abaixo do que o Palmeiras vinha apresentando, tanto em termos táticos quanto em termos de questões até psicológicas, eu diria. Parecia que o Palmeiras estava classificado já e garantido como primeiro, porque a gente não viu o Palmeiras num espírito aguerrido, não viu o Palmeiras lutando pela bola. A gente viu especialmente no início do primeiro tempo um Palmeiras que deixava o Inter Miami tocar como queria, dando muitos espaços especialmente para o Messi, que a gente já tinha avisado que não poderia deixar. Um Palmeiras que estava sendo controlado pelo Inter Miami, que não ganhava rebote de forma alguma. Então, um Palmeiras que a gente não queria ver nesse Mundial, realmente um Palmeiras que deixou bastante a desejar e um Palmeiras que é até difícil da gente ver sob o comando do Abel Ferreira. Um time que não se entregou, um time que não lutou pela vitória, realmente bastante decepcionante, especialmente no Mundial de Clubes, onde é uma vitrine mundial, né, onde a gente pode mostrar o nosso futebol aí para o mundo inteiro assistir. Então, realmente é de entristecer o que ocorreu hoje com o Palmeiras, porque é um jogo péssimo, realmente bastante abaixo. Um Palmeiras que não conseguia praticamente impor o seu jogo e que o Inter Miami, muito embora tenha jogadores de uma idade um pouco mais avançada, como seus principais craques, né, que é o caso do Lionel Messi, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, e também do Luizito Soares, que é uma lenda no Uruguai. Então, muito embora eles não estejam no auge da carreira, ainda assim você não pode deixá-los com uma marcação frouxa da maneira que foi. E o Palmeiras já sentiu isso na pele logo no início do jogo, porque o Soares consegue, numa dominada de peito, ele consegue ajeitar a bola para o atacante Allende. Ele vai, conduz a bola, o Murilo, que está na marcação dele, sente um problema muscular, acaba caindo no campo, né? E aí, na teoria, o Murilo seria o único que poderia alcançá-lo, então fica só ele, o Everton e o gol. E ele, de forma muito competente, consegue finalizar para o gol, assim abrindo o placar para o Inter de Miami, fazendo 1-0. 1-0 que deixaria o Palmeiras numa situação extremamente difícil, uma vez que se o Porto conseguisse uma vitória por mais de 2 gols, acabaria retirando a vaga do Palmeiras e, na melhor das hipóteses, com a derrota, o Palmeiras poderia pegar o PSG, que seria praticamente uma eliminação decretada, né? Com antecipação. E o que foi o pior de tudo é que após o gol do Inter Miami, a gente não via melhora no Palmeiras. A gente via tentativas individuais frustradas do Estevão de tentar driblar, muitas das vezes como única opção, né? Porém, a zaga do Miami, que também não é muito boa, errou várias saídas de bola, por isso que irritou tanto nós como torcedores, o Palmeiras não ter pressionado a saída de bola, porque a gente via a fragilidade defensiva e a fragilidade na troca de passes dessa defesa do Inter de Miami. Então, creio eu que não precisava nem fazer uma pressão tão alta. Era só pressionar a partir do momento que eles viessem atacar o Palmeiras. Mas não, o Palmeiras começou a marcar quase que no seu setor defensivo, com o Estevão em muitos momentos jogando como auxiliar do Marcos Rocha na lateral. Então, decisões do Abel também que a gente não entende. Óbvio, todo mundo estava abaixo do que era esperado hoje, mas na minha visão o Abel também tem uma grande responsabilidade, porque a gente não sabe até que ponto essa questão do Estevão ficar marcando como lateral foi uma escolha dele, ou então foi um erro do próprio Estevão, né? Isso a gente até vai ver na coletiva, né? Onde o Abel com certeza vai dar mais explicações sobre o ocorrido, né? Porque o que aconteceu hoje foi de assustar. Aí nós fomos pro segundo tempo perdendo, e pior do que a derrota, porque eu acho que muitas das vezes o resultado não faz jus ao que aconteceu, mas o que preocupava mais do que o resultado em si era o desempenho do Palmeiras, totalmente abaixo, um time
que parecia perdido, um Abel que parecia perdido, que era mais preocupante, que o Abel sempre, por mais que as coisas estejam ruins, ele sempre está planejando alguma coisa, tem sempre um plano, mas dessa vez não. Dessa vez ele parecia só contemplar o jogo e não saber o que fazer. Realmente foi o que me preocupou bastante ver a expressão do Abel. A gente viu ele agachado lá no campo, praticamente sem saber o que fazer. Então, quando a gente vê uma imagem dessa, é óbvio que como torcedor a gente também fica meio perdido. Fomos para o segundo tempo e no segundo tempo também não foi muito diferente. O Palmeiras começa esse segundo tempo da mesma maneira que iniciou, né? Com uma marcação bastante frouxa. É um Palmeiras que parecia que não tinha essa aplicação tática que sempre vinha mostrando, né? De todo mundo cumprir certinho com o seu dever. Um Palmeiras bastante espaçado e novamente dando espaço para o Messi, algo que não poderia ser feito. O Messi, várias vezes a gente via ele chegando livre, ele podendo dominar, ele podendo girar e ninguém chegando para fazer uma marcação mais ostensiva nele. Então era uma situação que vinha se complicando cada vez mais e se complicou de vez quando o Palmeiras acaba fazendo outra marcação um pouco frouxa, bastante frouxa para dizer a verdade, no Luizito Soares. E ele, como bom centroavante que é, né, apesar da idade, ele não desaprendeu a jogar, né? Isso é óbvio. Ele é uma lenda no Uruguai, é um jogador espetacular, é um dos maiores centroavantes aí do século XXI, na minha visão. Então ele foi lá e marcou um golaço, realmente. Foi para cima da zaga do Palmeiras. A zaga do Palmeiras não conseguiu fazer frente a ele. Ele na imposição física mesmo, com toda a sua idade. Ele conseguiu ganhar e foi lá e marcou o segundo gol. Realmente um golaço do Inter de Miami. E dessa vez, para ser sincero com vocês, foi a primeira vez que eu senti a vaga ameaçada. Chegou um certo momento do jogo que eu já estava até contemplando a possibilidade do Palmeiras não passar de fase, porque nós tínhamos no momento o Porto empatando com o Al-Ahly e o Palmeiras perdendo por 2 gols de diferença. Então bastava o Porto conseguir virar esse jogo, que o Palmeiras poderia ter um problema bastante sério e poderia perder a sua vaga. Então foi um jogo bastante complicado, né? Porém, o Palmeiras tem uma coisa que o Inter de Miami não tem, né? Que é um elenco um pouco mais recheado de opções, né? O Inter Miami a gente percebeu que quando chega um momento mais avançado do segundo tempo, em que o Inter Miami tem que substituir, né? Lembrando que estava bastante calor, né? O jogo ocorreu em Miami e fazia 28 graus no momento do jogo, então o desgaste físico num momento desse, né? À noite, fazendo 28 graus, realmente é um desgaste bastante grande. Então, as substituições do Inter de Miami não conseguiram manter o nível dos titulares. E essa foi a grande sorte do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu substituir melhor, porque tem opções melhores, né, do que o Inter de Miami. Especialmente o Paulinho, né, que com o Paulinho nós fizemos o primeiro gol, nós fizemos o 2-1, e o Paulinho também entregou bastante vontade. É um jogador que não se omitiu, realmente ele está com problema ainda, né? O Abel falou que ainda está dosando o quanto ele pode jogar, né? Que é em torno de 30 minutos, que ele ainda não se recuperou totalmente da lesão que ele teve, né? Da cirurgia que ele teve que fazer. E está fazendo falta, porque quando ele entrou no jogo, ele realmente melhorou e deu uma cara nova para o Palmeiras. Ele entrou com aquela garra que a gente espera, ele deu uma nova movimentação no ataque, conseguiu fazer o primeiro gol do Palmeiras. A partir desse momento, né, o gol foi aos 35 minutos do segundo tempo, o Palmeiras vai na base do abafa mesmo, né? Sem a menor técnica, sem essa organização tática que a gente tanto fala, né? Porém, o Abel Ferreira vai lá e tenta de tudo, né? Coloca o Vitor Roque, coloca vários jogadores para compor o ataque, né? Inclusive o Alan, que é um grande jogador, um jogador bastante promissor, né? A gente vê que é um jogador bastante talentoso, porém ainda é um jogador inexperiente, né? Ainda vai levar um certo tempo para ele poder pegar essa maturidade para poder estar decidindo esses tipos de jogos, né? Porém o Palmeiras na base eu não diria da raça, né? Eu diria mais
de uma questão do abafa mesmo, porque o Palmeiras começou a rondar mais a área, né? Quando percebeu que poderia empatar e de fato conseguiu empatar com outro jogador que, na minha visão, é um grande destaque do Palmeiras nesse ano, que é o Maurício. Maurício faz esse segundo gol do Palmeiras, um gol que nos dá um alívio, porém também uma preocupação, porque o jogo termina 2-2, o Palmeiras se classifica em primeiro, mas com esse desempenho é complicado, não vai longe não. E o Palmeiras deu uma certa sorte, na minha visão, mais uma vez nessa questão de chaveamento, porque o Palmeiras poderia pegar um europeu, né? Nós tínhamos um grupo que, na minha visão, e creio que na visão de todos os especialistas, era o grupo mais difícil, que era do Botafogo, né? Que tinha o Botafogo, o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. O Palmeiras era praticamente certo que poderia pegar um europeu, porém, o Botafogo surpreendeu e conseguiu se classificar como segundo lugar da chave. Então, o confronto será Palmeiras e Botafogo, um confronto teoricamente muito mais acessível do que, na minha visão, seria contra o Atlético de Madrid e principalmente contra o Paris Saint-Germain. Por isso, a nossa enorme preocupação do Palmeiras não se classificar em primeiro, que não se classificando em primeiro poderia pegar o Paris Saint-Germain e praticamente acabaria o Mundial para a gente, né? Porque se não está conseguindo ganhar nem de um time onde as principais estrelas já estão na sua idade avançada e não estão mais no seu auge, você imagina um time que pouco mais de, aí, eu creio que nem um mês foi o campeão da Champions League, então seria muito mais difícil. Mas o Palmeiras, ele consegue a classificação em primeiro lugar, minimizando o prejuízo na questão da tabela, mas nos deixando muito preocupados para o que vem, né? Porque com esse desempenho a gente creio que não temos mais muito o que fazer, não. O Abel vai ter que trabalhar bastante, vai ter que rever vários conceitos e vai ter que rever principalmente essa questão do psicológico, porque o Palmeiras entrou, na minha visão, muito tranquilo. Faltou esse espírito de decisão que o Palmeiras sempre demonstrou quando estava com o Abel. Hoje nós tivemos longe disso. Na verdade, o Palmeiras sequer lembrou remotamente o Palmeiras das decisões anteriores. Então, preocupante, porém, classificados em primeiro e vamos pegar o Botafogo. Creio que temos time para vencer o Botafogo se organizarmos tudo certinho, né? Se nos reorganizarmos tanto na questão tática quanto na questão psicológica, creio que sim, é possível que a gente se classifique. Mas não podemos mais passar esse tipo de sufoco. Então, para resumir a questão do jogo, na minha opinião, foi um bom resultado, dado tudo que ocorreu, mas um péssimo desempenho da equipe do Palmeiras. Agora eu quero saber um pouco mais da sua opinião. O que você achou do jogo e como você projeta essas oitavas de final contra o Botafogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.